Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino. Na verdade, nós estamos no final. Falta 2 ou 3 capítulos. Está chegando ao final a saga do sétimo reino na Terra. O sétimo reino, essa série, ela pretende mostrar como foi o início do reino de Jesus na Terra. Sim, porque o início de Jesus, o início do caminho, como diz os escritores bíblicos, o início do cristianismo, que eu estou chamando de sétimo reino na Terra, o início do novo Israel, porque Israel é o povo de Deus e o novo Israel é a continuidade do povo de Deus. Então você precisa estar no sétimo reino, porque o sétimo reino é o reino do povo de Deus, que começou na terra e vai até o céu. Hoje Paulo vai estar perante o rei Agripa. Paulo apelando para que fosse reservado o conhecimento de Augusto, que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: Bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: Amanhã tu ouvirás. O amanhã é agora, chegou. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, sua esposa, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor. E por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa a escrever. Porque eu não sei o que eu coloco aqui. Como que eu vou enviar um investigado sem um relatório dizendo do meu parecer? Eu não sei o que eu coloco. Ele não me parece errado, mas os judeus querem condená-lo a todo custo. Me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. E eu não sei o que fazer. Depois Agripa disse a Paulo: Permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tendo-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem.
sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião vivi, fariseu, e agora, pela esperança da promessa que por meu Deus foi feita a nossos pais, estou aqui a ser julgado, porque Deus me prometeu ressurreição. Jesus ressuscitou e por isso eu estou sendo julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que? Julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me enviou a mim e aos que iam comigo. Paulo está falando da visão que ele teve de Jesus no caminho de Damasco. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. O que quer dizer isso? Eu já falei no vídeo anterior. Você não pode recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões são aqueles ferrões que tem na ponta dos bastões. Quer dizer, Deus está corrigindo Paulo e ele fala: não lute contra isso. Você está lutando contra Deus, Paulo. E disse eu: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, eu obedeci a Jesus. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, como o Senhor. Ele já está vivo há quase 3 anos, ou por volta de 3 anos. Não dizendo nada mais do que o que os profetas Moisés disseram.
que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a esse povo e aos gentios. Como assim o primeiro da ressurreição dos mortos? Jesus é o primeiro da ressurreição dos mortos? Não. Lázaro ressuscitou. Então o que Paulo quer dizer quando disse que Jesus é o primeiro da ressurreição dos mortos? Jesus é o principal dos ressuscitados. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Você é douto demais. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas. Pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Uau! Ora o Paulo dando uma estocada aqui no rei Agripa. Bem sei que crês, e disse Agripa a Paulo: rapaz, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Oxe! Disse o rei ao doutor Paulo: você está quase me convertendo a Cristo. Olha, Paulo era extremamente persuasivo. Tanto é que ele foi reconhecido como doutor pelo rei Agripa. E ele fala: olha, por pouco você não me convence. Bom dia, jovem. Bom. Quer falar bom dia aqui para os meus amigos no YouTube? Vem aqui. Qual é o seu nome? Prazer. Júnior. Prazer, Júnior. Cícero é meu nome. E o nome do canal é Vigia das Pessoas. Manda os carinha compartilhar aí. Compartilha aí, dá uma força aí pro amigo aí. Beleza, hein? Bom dia pra vocês. Entra lá, Vigia das Pessoas. Beleza, vou gravar, viu? Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Obrigado. Pois é. Por pouco, ele não se converteu. Ele falou: quase que você me persuade, amigo. Agora eu te pergunto, talvez você não seja o rei Agripa, talvez eu não seja doutor como Paulo, mas o que está faltando para você se convencer de que Cristo é o primeiro ressuscitado, o primeiro em primazia, o mais excelente vivente que esteve na terra, aquele pelo qual importa que creiamos, pelo qual importa que ressuscitemos também, se um dia chegarmos ao estado de morto. Homem, você vai esperar Paulo de novo aqui com a sua eloquência? Não, aceita esse humilde pregador e converta-te logo. E disse Paulo: porventura a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, todos quantos estão ouvindo eu reverberar essa palavra de Paulo aqui, eu quero que todos se tornassem tais como eu sou. Eu quero que vocês sejam como eu, disse Paulo, exceto por essas amarras, por essas cadeias. Essas algemas. E dizendo ele isto, se levantou o rei e o presidente e Berenice e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. Ou seja, ele só está falando.
Todos têm a liberdade de dizer o que quer, dizer o que pensa. Ninguém deve ser preso porque disse o que pensa. Nós temos no Brasil hoje quase 400 ou por volta de 400 pessoas presas, pessoas que não foram julgadas, enquanto bandidos julgados e transitados estão aí transitando livremente e pessoas estão presas porque falaram. O Twitter está fora do ar porque o dono não quis tirar essa ou aquela publicação. E aí por isso se tira a liberdade de todos. Eu não estou no X. Mas agora eu quero. Eu não gosto que se me neguem nada. Agora eu quero. Eu quero falar no X. Ora, não há nenhuma acusação contra ele que seja digno de morte ou prisão. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Ora, ele apelou para César, mas será que ele não pode desapelar? E aí você vai e dispensa ele, homem. Mas não, eles fizeram ouvidos mocos. Ouvidos moucos. Vá com Deus. Tá bom. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. Eu não falei, mas este é o último capítulo da série O Sétimo Reino. E nós estamos vendo aqui o tombamento em todos os sentidos do maior baluarte do cristianismo, Paulo. Agora ele vai ser encaminhado para a capital, Roma, e lá ele vai perecer. Esse é o último capítulo. Eu não sei se deu 70 episódios, mas eu estou sentindo assim uma sensação de alívio, porque eu queria chegar ao final da série Sétimo Reino. Por quê? Eu vou dar encaminhamento à série Sala VIP e vamos criar outra série aí que é surpresa. Calma, segura seu cavalo. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da coorte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Veja, Paulo ele foi tratado com distinção em todo o período da sua prisão domiciliar. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de... não entendi. De fronte de Sido?
Cenido, Cenido. Eu acho que tem algum erro de datilografia aqui. Não nos permitindo não nos permitindo o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade Lazéia. E passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, mas dano não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar ao porto Fênix, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Curo, e invernar ali. Quer dizer que estava frio, quer dizer que o inverno estava chegando. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, à deriva. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. Não sei o que é batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas nas velas. Assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável a varões ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. Assim evitariam esse incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Consegue ver essa navegação? Eles saem do porto e Paulo fala: não vamos sair não, porque o bicho vai pegar lá em altos mares. Vai com Deus! Mas aí ele falou, aí o mestre e o capitão do navio falaram: não, vamos navegar. E eles foram. E você viu, aos poucos, eles foram colocando os equipamentos fora do navio. Eles jogaram tudo, começaram a jogar a armação do navio e já estavam há dias sem alimento. E Paulo falou: vamos comer um pouco, ninguém vai morrer, mas o navio vai se perder todo. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou servo, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te ungiu todos quantos navegam contigo.
Eis que Deus te deu todos. Olha que notícia boa. O presidiário Paulo, honrado por Deus, e Deus disse: você vai se salvar, e todos quantos estão com você. Amém, aleluia. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar. Batel deve ser o mastro do navio. Ele deitou no mar. Entendeu? Então agora eu acho que eu sei o que é batel. Coloca aí se eu estou certo ou se eu estou errado. E tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Ou será que batel é o salva-vidas? Ah, não sei. Escreve aí o que você acha. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Cortaram os cabos do batel. Batel é aquele bote salva-vidas. A gente aprende na prática. Batel é o bote salva-vidas. Entende? Obrigado, Senhor. A Bíblia também é cultura. Entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. Ele fez como Jesus fazia. E partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Ganharam esperança, graças a Deus. Éramos por todos no navio 276 almas. 276 pessoas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Eles lançaram, comeram o que puderam e o que não puderam, lançaram ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abriu-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado.
Vão matar Paulo? Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Aleluia! O Senhor do céu está no controle de todas as situações. Precisamos confiar e crer nisso. E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram, e todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Estava todo mundo grato porque tiveram suas vidas salvas por Deus. E os nativos, os índios ali, os recolheram com bondade e trataram todos com urbanidade. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, pegou os gravetinhos e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Se uma víbora, uma jiboia perigosa, jiboia não pica, não tem veneno, mas essa víbora aqui era venenosa. E os bárbaros, aqueles que viviam, os índios que viviam aqui na ilha, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, era uma bicha grande, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça de Deus não o deixou viver. E Paulo ia morrer. Paulo sacudia assim a bicha no ar, a serpente. E era uma serpente perigosíssima. A pessoa picada morria em minutos. Mas, sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. Coitada da bicha, morreu no fogo. E eles esperaram que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus. Ele é um Deus, ele não morreu. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs a mão sobre ele e o curou. Amém, aleluia. Foi feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e todos sararam. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havemos de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Ou seja, eles ganharam navio novo e provisão para a viagem. Amém. Deus proverá, meu filho. Já dizia o pai Abraão. E 3 meses depois, já terminando a primavera, no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux, e chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli,
que é Puteoli, pelo amor de Deus? Uma cidade, eu acho. É porque eles chegaram a Puteoli, onde achamos alguns irmãos. Nos rogaram que por 7 dias ficássemos com ele e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte, com um soldado que o guardava. Paulo recebeu distinção e ele ficou ali num sítio, numa fazenda, morando livremente, trabalhando e ganhando dinheiro. E o soldado guardava ele, certamente um convertido, porque o centurião se converteu, lembra? Ele curou o pai dele. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles disse: varões, irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo e contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçado a apelar para César. Está vendo? Ele foi obrigado, para se livrar da mão dos judeus em Jerusalém, ele foi obrigado a apelar para César. Não tendo, contudo, de que me acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Pela esperança de Israel, pelo novo Israel que surge. É por isso que eu estou preso com essas cadeias aqui. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algum mal de ti. Não houve denúncia. Esse preso está como os presos políticos do Brasil. Não tem denúncia. O inquérito infindável do fim do mundo já faz 5 anos e eles não param. É terrível. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Eles estão falando contra o cristianismo, isso é notório. Mas sabemos que vocês não são criminosos. Isso é preconceito. E havendo-lhes assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarara com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde pela manhã até a noite. Paulo continuou sendo missionário, mesmo sendo preso político em Roma. Ele pregava de manhã até a noite e convertia a muitos. A igreja crescia e crescia e crescia. E alguns criam no que ele dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo: Paulo, esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelos profetas Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvidos ouvireis, e de maneira nenhuma endurecereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os outros, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam, e se convertam, e os cure. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios.
e eles a ouvirão. Tá vendo, seus incircuncisos? Vocês não querem, os judeus não queriam ser salvos. Essa pregação agora é para os gentios. Esqueça de vocês. Eu cansei. Deu para mim, Paulo falou. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Aleluia! Veja, nos últimos dias de Paulo, ele pregou muito, fundou a igreja se firmou na palavra, e ele acabou, por astúcia dos judeus de Jerusalém, acabou sendo preso, e essa prisão durou 2 anos, confesso, lá na sua própria região, e depois mais 2 ou 3 em Roma. E nesse período ele era como um preso político. Ele tinha um guarda pessoal que o protegia, porque todo mundo sabia que ele não tinha crime algum. A história conta que depois ele foi sentenciado. Não sei se ele foi decapitado, acho que foi decapitado. Ele foi decapitado pelo imperador. Chegou a sentença nele, acho que ele nem quis fazer investigação. Ah, tem uma sentença? Então? Mas o livro de Atos termina dizendo que Paulo continua firme e forte, ainda que preso com cadeias. Ele continuava trabalhando, pregando e ensinando a todos quantos via a viver de acordo com a lei do 7º reino. Esse é o último final, o capítulo dessa série, graças a Deus, Vigia das Pessoas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu saúde, capacidade intelectual, mental para fazer essa série. Perdão porque a gente não é perfeito, a gente comete erros, mas o que eu fiz de todo o coração. Agora meu coração está aliviado porque encerramos a série. Graças a Deus. Mas não fique triste, porque série é igual biscoito, vai uma, vem 8. Nós já temos aí outra série para substituir essa. É a série chamada VIP, Classe VIP, Classe Vigia das Pessoas. E nessa série nós vamos continuar apresentando os evangelistas primeiro, e depois nós vamos continuar o estudo semanal sistemático de todos os livros da Bíblia. Nós já conseguimos comentar pelo menos a metade dos livros da Bíblia aqui. E é propósito nosso, se o Senhor do Céu, Vigia das Pessoas, nos der saúde, comentar todos. E tem alguns que eu quero comentar de novo, que eu já comentei, mas agora que eu peguei o jeito, eu quero comentar de novo. Eu preciso do seu apoio. Então, se inscreva, compartilha, coloca na sua igreja de crente, coloca na sua comunidade, coloca na sua comunidade de política, não tem problema. Põe aonde você, todos os seus grupos, para que nós venhamos a prosperar como canal aqui no YouTube. Vamos fazer 1 ano e eu quero fazer uma festa, não sei aonde, não sei como, mas eu quero, tá bom? Aliás, sobre isso, eu quero brindar já os meus inscritos. Todos quantos quiserem vão receber um exemplar da lição semanal que eu faço, tá bom? Tem interesse? Escreve aí que eu vou marcar um dia para entregar, ok? Eu preciso saber quantas pessoas querem para eu encomendar. Muito obrigado, foi um prazer ter você aqui conosco nessa grande série, e eu peço,
a Deus do céu que te abençoe e te guarde. Eu peço a Deus do céu que tenha misericórdia de ti. Eu peço ao Deus do céu que faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Eu peço ao Deus do céu que te dê paz, muita paz. Amém.